Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o sofrimento humano e a perspectiva bíblica a respeito do sofrimento e da dor e da perda que sobrevém sobre a vida de algumas pessoas. Pessoas que sofrem mesmo sem ter feito nada para isso. Sofrem injustamente. Eu quero usar hoje a Bíblia como perspectiva para falar sobre o sofrimento e sobre a perda. Desde que nós nascemos até a hora da nossa morte, a vida é feita de perda, é feita de sofrimento. A humanidade sempre passou por perda. O ser humano, ele não é inerente ao sofrimento. O ser humano sofre. Porque a própria Bíblia garante que o homem nasceu para o problema. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7. O homem realmente nasce para o problema. Só que com o advento das redes sociais, tudo ficou mais rápido, tudo é na hora. Então o sofrimento, quando alguma coisa ruim acontece, sempre tem alguém filmando e postando. Então, o sentimento de que o mundo está mais violento, de que o mundo está mais perigoso, ele passa a ser real para nós. Mas na verdade porque as coisas estão sendo mais divulgadas, de forma muito mais rápida. E nós ficamos questionando e pensando, como pode acontecer coisas ruins no mundo a pessoas boas? Nós vemos crianças sofrendo, pessoas idosas sofrendo, pessoas que aparentemente não fizeram nada para estar sofrendo. E sempre vem aquele questionamento, se existe Deus, por que Deus permite que pessoas sofram? Se questiona isso. Será que Deus que permite sofrimento? Eu gostaria de usar um personagem bíblico para falar sobre a questão perda e sofrimento com religião e com Bíblia, que é o personagem Jó. Ele é conhecido pela sua paciência diante das lutas e dificuldades. Ele não foi uma pessoa sem posse que perdeu o pouco que tinha. Na verdade, Jó ele era um homem muito rico. E a Bíblia, no livro de Jó, deixa bem claro no capítulo 1, já a partir do versículo 1, deixa bem claro que Jó ele era um homem diferente na terra. E ele era um homem perfeito e íntegro. E era um homem que temia a Deus e que ele se afastava do mal. Isso é falado da própria boca de Deus. E ele era um homem que tinha uma família grande. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E esses filhos deles, eles eram inconsequentes. Gostavam de gastar a fortuna do pai com seus prazeres, né? A Bíblia deixa bem claro que esses filhos, eles se reuniam no turno de 7 dias, cada dia na casa de um filho, para comemorar e para comer e para beber. E Jó era um homem que se preocupava com a vida religiosa desses filhos, porque Jó sempre sacrificava a Deus pedindo perdão pelos filhos, que poderia haver, segundo Jó, que os filhos tivessem pecado contra Deus de alguma maneira. Então Jó era um homem que temia Deus. E ele era um homem muito rico. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele tinha muitos servos. Ele era o maior homem de todos os homens do Oriente. Ele era muito rico. Mas tudo isso, de repente, é jogado no lixo. Tudo isso se torna perda para ele. E a gente se questiona, como pode acontecer algo assim com o homem, né? De repente, o mundo desabou sobre a cabeça dele. Ele era um indivíduo inocente, estava lá cuidando dos seus afazeres, sacrificando a Deus, servindo a Deus de maneira justa e fielmente. E tudo bem, nós podemos pensar hoje, maior justiça impossível. Se nós tivéssemos uma pessoa assim hoje, eu acredito que muitas pessoas se levantariam para dizer, é injusto o que está acontecendo com ele. Primeiramente, vêm ladrões e roubam os pertences dele. E assassinam os servos dele que cuidavam desses pertences. Depois, de uma maneira, inexplicavelmente, caiu um fogo do céu e queimou todo o rebanho dele. Imagine caindo hoje uma bola de fogo do céu sobre os bens de um homem multimilionário. E depois veio um vento impetuoso e destruiu sua casa e matou seus filhos e suas filhas. Imagine isso acontecendo nos dias de hoje também, com esse mesmo homem que desce fogo do céu, vindo um furacão terrível, destruindo os seus bens e matando seus filhos e suas filhas. O que será que nós faríamos?
Por fim, uma terrível e dolorosa doença acometeu esse homem. Talvez ele pudesse ter dito: o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? E gemer sobre esse seu destino. A vida de Jó, ela se assemelha a uma história de um detetive, no qual os leitores estão bem mais conscientes dos fatos do que os personagens principais. Nós sabemos o que aconteceu, mas Jó não sabia, e ele era um homem real, uma pessoa que tem uma vida como a nossa. Jó nada fez para merecer tamanho sofrimento. Nós sabemos disso, mas ninguém diz nada a ele e a seus amigos. Sem ele saber, ele estava envolvido no duelo cósmico. A origem do sofrimento de Jó não estava aqui na Terra, mas sim no plano espiritual. Era uma disputa proposta no céu. Porém, ela está encenada na Terra. O que começa no céu tem seu desfecho na Terra. Nesse teste extremo de Jó, esse melhor homem que existia na Terra naquele tempo, ele sofre as piores calamidades. Satanás impõe uma disputa com Deus, uma aposta. Ele alega que pessoas como Jó só amam a Deus por causa do bem que Deus dá para elas. Diabo desafia Deus, tira essas coisas boas para ele. Ele desafia Deus. E a fé desse homem que demonstra por você vai desaparecer junto com sua riqueza e sua saúde. Tira tudo que ele tem e ele vai te negar na cara. A reputação de Deus estava em jogo, mas Deus conhecia quem era Jó. Será que Jó continuaria a confiar em Deus, mesmo com sua vida desmoronando? A questão crucial sobre a vida de Jó: Jó se voltará contra Deus? Até a esposa dele zombou, dizendo para ele: Jó, você ainda mantém integridade diante de tudo isso? Amaldiçoe Deus e morra logo. Você está sofrendo muito. Seus amigos eram ainda mais cruéis. Diziam que Jó estava sofrendo o castigo que ele merecia. Todas as tragédias que estavam assolando a vida dele era porque ele devia alguma coisa. Jó, de sua parte, ele sabia que era impossível isso estar acontecendo, porque ele não devia nada. Para ele era importante continuar a crer num Deus justo e amoroso, apesar de todas as evidências contrárias. Sim, nós podemos entender que, assim como na vida de Jó, segundo a religião, a explicação de todas as coisas não está em nossas mãos. Com certeza ele teve uma resposta de que a saída dos seus problemas foi Deus, mas talvez Jó não tenha entendido qual é o motivo de seu problema. Nós não podemos, às vezes, tentar encontrar respostas para as perdas e os sofrimentos que não sejam no plano espiritual. Coisas ruins acontecem todos os dias e nós não temos respostas para isso. Segundo o que nós vemos na religião, nós vemos na Bíblia sobre perdas e sobre problemas, nós devemos simplesmente aceitar. No capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, o profeta ele aconselha ao homem e à mulher que está sofrendo se assentar em silêncio e aguardar a salvação do Senhor, colocar o seu rosto no pó e esperar que Deus tome a sua causa. Nós que temos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa única explicação, a nossa única saída para entender as perdas e os problemas da vida que acontecem com pessoas boas é através da fé e da esperança em Deus. Devemos tapar os nossos ouvidos para aquelas pessoas que falam que nós estamos sofrendo porque nós devemos alguma coisa. Não devemos dar ouvidos para aqueles que vêm nos acusar, porque pessoas vão apontar o dedo sujo para a nossa vida. Assim como aqueles amigos de Jó disseram que ele estava em pecado por merecer tanta injustiça, por merecer tanto sofrimento. Até aquelas pessoas que vivem conosco, como foi a esposa de Jó. Nós devemos estar atentos e estarmos preparados e taparmos os nossos ouvidos para aquelas palavras que vão dizer que o sofrimento acontece,
primeiramente porque nós estamos no erro, e também pessoas para dizer que Deus é injusto, porque Deus permite o sofrimento. Pode ser útil nós pensarmos na vida de Jó como um drama de tribunal, cheio de longos discursos eloquentes, porque na maior parte Jó fica sentado no seu banco de réu, quieto, ouvindo as acusações de seus amigos. Jó, ele não refuta tanto. O que eles dizem sobre o sofrimento como punição parece fazer sentido, porque se nós ouvirmos tudo o que foi falado a respeito de Jó, parece que há sentido. Porque se nós conhecêssemos alguém hoje que passasse por toda a sorte de tragédia na sua vida, nós poderíamos dizer, o céu está contra ele. No caso de Jó foi totalmente o contrário, o céu estava a favor dele. É possível a gente entender que talvez o sofrimento possa ser um favor de Deus para a nossa vida? Lembrando que Jó teve muito mais depois do que antes. O sofrimento trouxe bênçãos para Jó dobradas. No fundo da alma, porém, ele também sabe que eles estão errados. Ele não merece o tratamento concedido. Tem que haver alguma outra explicação. Como qualquer outra pessoa em luto, Jó enfrenta ciclos emocionais. Ele lamenta, ele se irrita, ele se exaspera, ele sucumbe à autopiedade, se achando a pessoa mais infeliz do mundo. Ele concorda com os amigos, mas depois muda de opinião e se contradiz. E, ocasionalmente, solta uma declaração de esperança. Acima de tudo, Jó pede uma coisa: a aparição daquele que poderia explicar o seu destino infeliz. Ele queria encontrar-se com o próprio Deus face a face. E no final, Jó se realiza. Deus, de fato, se mostra em pessoa. E quando Deus finalmente se pronuncia, ninguém, nem Jó, nem os seus amigos, está preparado para o que ele tem a dizer. Assim, a Bíblia nos garante, em Jó 42, a partir do versículo 12, Deus abençoou os últimos dias da vida de Jó, mais do que o começo. E ele teve muito mais ovelhas, muito mais camelos, muito mais juntas de bois e jumentas. E ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Nós devemos entender que a visão de sofrimento e de perda conforme a Bíblia é diferente do mundo. A Bíblia, ela deixa bem claro que o ser humano não é inerente ao sofrimento. Perdas acontecem, sofrimentos acontecem, injustiças acontecem. Pessoas boas sofrem. Na verdade, nós vemos muitas pessoas na Bíblia sofrendo. Jesus Cristo foi um justo que sofreu. Mas nós devemos entender que assim como a visão de sofrimento para a Bíblia é diferente do mundo, porque o mundo primeiramente diz que não há Deus, diz que Deus é injusto e diz que Deus é mau. Mas pela Bíblia, pela fé, pela religião, nós entendemos que Deus é o oposto. Deus é bom. Deus é aquele que honra aquele que permanece fiel na luta. Deus é aquele que dá o dobro, dá o triplo, dá 10, 30, 60, 90, 100 vezes mais para aquele que é fiel. E assim como na vida de Jó, Deus ele abençoa grandemente aquele que é fiel. Nós devemos entender então que a explicação de sofrimentos e de perdas no mundo, muitas das vezes, ou na maioria delas, está no plano espiritual, no plano celestial, do qual nós não temos controle nenhum. Como nós não temos controle nenhum, devemos simplesmente colocar o nosso rosto em pó e aguardar a salvação de Deus. Porque, com certeza, tudo que começa no plano espiritual tem as suas consequências no plano material. E nós estamos inseridos nisso. Por isso, problemas e perdas sobrevêm sobre nossas vidas e nós muitas das vezes não entendemos. Mas nós precisamos entender. Deus conhece tudo e vai nos dar o escape para o momento que nós estamos passando por problemas de perdas ou situações que são terríveis na nossa vida. Melhor ainda, nos ajuda a explicar por que coisas ruins acontecem no mundo a pessoas boas e de forma que nós achamos que é injusto. Que nesse dia Deus possa nos usar através da sua palavra para mostrar que o sofrimento, ele existe, ele é real,
Mas nós, melhor do que tudo no mundo, nós temos um Deus que vê tudo, tudo julga, e Ele é justo o suficiente para nos livrar de tudo aquilo que nós estamos passando e nós não merecemos, e nós não fizemos nada por estar passando. Deus é justo e fiel. Que nesse dia a palavra de Deus ela faça morada no seu coração, que a vida de Jó possa servir de exemplo para você, para nós, que Deus há de nos dar o livramento e o escape para o problema que nós estamos passando. Que hoje Deus te abençoe, você seja próspero, em nome de Jesus Cristo. Amém.